Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre obrigações alternativas que está disposto lá no artigo 252 do Código Civil até o 256 do Código Civil. As obrigações, elas podem ser simples ou compostas. Obrigação simples quando tem apenas uma obrigação, como por exemplo está nesta imagem aí em cima, né? A obrigação de construir uma casa. Então, nós falamos de obrigação simples. Já a obrigação composta, ela tem duas ou mais prestações, como, por exemplo, construir uma casa e reformar, por exemplo, um depósito. Então, como irá extinguir, como irá resolver, solucionar a obrigação composta, já que a simples é somente uma prestação? Então, nós vamos definir que a obrigação composta, já vimos que a obrigação composta ela pode ser cumulativa, né? Quando tem duas prestações também. Vamos citar o exemplo. João tem a obrigação de construir a casa e reformar o depósito. Trata-se de uma obrigação composta cumulativa. Já a obrigação composta alternativa é, por exemplo, vamos seguir esse mesmo exemplo. João, ele tem a obrigação de construir a casa ou de reformar o jardim. Podemos perceber que na cumulativa tem a junção e na alternativa ou. Então, como vai extinguir-se a obrigação? Na obrigação cumulativa, a obrigação ela vai se extinguir quando o devedor cumprir todas as prestações, ou seja, construir a casa e reformar o depósito. Já nas obrigações alternativas, a obrigação ela vai se extinguir. Então, a obrigação alternativa, ela extingue-se quando o devedor apenas cumprir uma das prestações, reformar a casa ou reformar o jardim. Então, vamos agora responder nessa questão. Nas obrigações alternativas, não poderá haver pluralidade de optantes, cabendo a escolha a apenas uma pessoa. Errado, por que está errado? Pode haver sim a pluralidade de optantes, porém, se for, um acordo unânime, como está previsto lá no artigo 252, no parágrafo 3º do Código Civil. Então, pode sim haver a pluralidade de optantes. Letra B. A escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou, não podendo, porém, obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Pessoal, essa questão está correta, essa alternativa letra B está corretíssima. Por quê? Porque tá lá previsto. Então, pessoal, como está disposto lá no artigo 252, parágrafo 1º, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Letra C. A escolha cabe ao credor, salvo acordo em sentido contrário. E ele pode exigir do devedor que ele pague parte em uma prestação e parte em outra. Errado. A regra é para todos, tanto para o devedor quanto para o credor. A prestação ela tem que ser cumprida unicamente, tem que ser uma decisão, ou uma ou outra. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, a outra também será extinta. Errado, pessoal! Lá no artigo 253 do Código Penal está bem claro, se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornar inexequível, substituirá o débito quanto a outra. Então, e para finalizarmos, a alternativa E diz o seguinte: se por culpa do devedor ambas as obrigações se tornarem impossíveis, não competindo ao credor a escolha, pagará o devedor a metade do valor de cada prestação. Errado. Lá no artigo 254 do Código Civil diz que se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos de que o caso determinou. Então, pessoal, para recapitular tudo,
O devedor ele não pode obrigar o credor a receber parte de uma prestação em parte de outra. Como, por exemplo, alguém comprou na minha mão um saco de laranja ou um saco de maçã. Eu não posso entregar para o credor, eu, no caso, sou a devedora, a devedora, no caso, não, o devedor, não posso obrigar aquela pessoa a receber metade no saco de laranja e metade do saco de maçã. Não. Será um saco de maçã ou um saco de laranja, porque está previsto lá no artigo 252, parágrafo 1º. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Me deixe sua curtida, tá bom? Até mais, pessoal. Fui!